Olá, queridos, bom dia! Quero convidar você a meditar comigo em mais uma porção da Palavra de Deus. Nós estamos ali no capítulo 16 de Provérbios e eu tenho 4 versículos para a gente pensar nessa manhã. Provérbios 16, de 5 a 9. O assunto geral desse capítulo, havia falado na semana passada, é esse cuidado providencial de Deus para com a nossa vida. Mas especificamente nos versículos de hoje, esse cuidado ele se mostra para com os nossos relacionamentos. Então vamos ver o que Salomão tem aqui nos dizer, a respeito de relacionamentos. Alguns princípios que vão nos ajudar nessa área. Acompanhe comigo, Provérbios 16, a partir do verso 5. A palavra de Deus nos diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Homens evitando o mal tem a ver com relacionamento. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. E ainda o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, que é uma verdade mais geral, mas que também pode ser aplicada aos relacionamentos. Então até aqui a palavra de Deus. Vamos orar e depois tirar algumas lições para nós nessa manhã. Vamos falar com Deus. Pai de amor, te agradecemos por mais essa manhã, te louvamos, Pai, pelas suas bênçãos que se renovam nessa manhã. Colocamos nas tuas mãos nossa vida, nosso dia e cada detalhe, Pai, dos nossos relacionamentos nas tuas mãos. Te pedimos para que o Senhor nos instrua a partir das Escrituras e que nós tenhamos um coração disposto a aprender e praticar a tua palavra. Colocamos tudo isso nas tuas mãos, no precioso nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, A primeira verdade que nós temos aqui, que nos ajuda nos relacionamentos, é saber que os arrogantes não ficam sem castigo. É o que diz o versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. A arrogância é repulsiva aos olhos do Senhor. Ele detesta ver a arrogância dos nossos corações. O Senhor, ele consegue identificar a arrogância lá na raiz. Ele percebe a maldade da arrogância antes que ela brote, antes que ela cresça e produza frutos amargos. A gente estudou um pouco, sobre ira e amargura na escola bíblica, no autoconfrontação ali. E o Senhor, ele consegue, ele nos conhece totalmente, E o texto aqui diz que quem age dessa maneira não ficará impune. Deus resiste aos soberbos, um outro texto da palavra de Deus fala sobre isso, Deus declara então guerra àqueles que são altivos de coração, ele humilha aqueles que se exaltam. Tudo isso nós temos espalhado pelo livro de Provérbios. Então Deus não poupa do castigo os arrogantes. A Bíblia diz que a pessoa que muitas vezes endurece a cerviz, é confrontado, mas endurece a cerviz, ele vem a ser quebrantado sem que haja volta. É a ideia de que nós devemos então nos submeter ao cuidado de Deus nessa área da arrogância. Lembra, tem um exemplo aqui, que eu coloquei pra gente, aquele exemplo de Nabucodonosor, Lembra que ele quis se exaltar e dizer que ele tinha feito e conquistado toda a terra, tinha muitos feitos no seu reino, e Deus o faz literalmente comer capim,
para que ele se humilhasse, né? Para que ele reconhecesse que é Deus quem faz todas as coisas em nossa vida. Tirando então a arrogância daquele rei, né? Ele que foi pastar junto com os bois ali, né? O seu corpo ficou coberto do orvalho da noite, as unhas cresceram que nem fendas, diz o texto ali, e assim Deus mostrou para aquele rei, né? Na sua misericórdia, ele quebrantou ali o orgulho de Nabucodonosor para poder salvar a alma daquele rei. Deus o humilhou de maneira única e isso não deveria ser surpresa para nós, né? Porque Provérbios aqui vai dizer que a arrogância não ficará impune. Como você tem lidado com esse assunto? Né? Como é que você se vê em comparação com outras pessoas? Você se acha melhor que todo mundo? Né? É o que algumas pessoas fazem, né? O que a arrogância faz conosco. Em Filipenses 2:3, Paulo ali nos chama à humildade. Ele diz que nós deveríamos, na verdade, considerar os outros superiores a nós mesmos. Também falando para os romanos, né? Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 3, que nós não deveríamos pensar de nós mesmos além do que convém. Antes deveríamos pensar com moderação. Então, os arrogantes não ficarão impunes. Depois, uma segunda verdade aqui que nos ajuda com os bons relacionamentos está no versículo 6. Tem a ver com a confissão de pecado que nos leva ao perdão. O texto diz assim, né, Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, são dois fatores aqui nesse versículo que levam uma pessoa a receber perdão. O primeiro é a misericórdia daquele que está julgando, né? Então, quando você se apresenta, né, de maneira humilde, você pode obter essa misericórdia de quem está te julgando, né, e concedendo perdão. Mas o segundo é exatamente esse, né, essa sinceridade de quando você se apresenta, de quando você é julgado. Quando uma pessoa admite o seu erro de forma humilde, quando ela confessa e deixa o seu pecado, então essa pessoa recebe perdão e remissão da sua culpa, né, da sua condenação. É isso que fala o versículo 6 ali, né? A Bíblia também diz que o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcança a misericórdia do Senhor, né? Isso é Provérbios 28:13. Mais um texto da palavra de Deus, né? Diz que se nós confessássemos os nossos pecados, Deus ele seria fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Texto bem conhecido a respeito do perdão, né, de 1 João 1:9. Então, seguindo aqui, né, no versículo 6, nós temos essa questão da humildade em se apresentar. Mais uma vez a gente toca, né, na questão da arrogância que ele já tinha falado, mas aqui então ele ressalta essa verdade. E o verso 6 termina dizendo que pelo temor ao Senhor evitamos o mal. Então, é o temor ao Senhor que nos livra da queda, dos problemas de relacionamento. É o temor ao Senhor que nos afasta das armadilhas, né? Que nos coloca num caminho reto, em especial nas situações, né, que nos relacionamos com as pessoas no dia a dia. Então, a confissão dos nossos pecados de forma humilde é a porta para o perdão. E isso envolve humildade e também temor ao Senhor. O meu compromisso de viver conforme aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não sei
que tipo de problema, né, você tem enfrentado com relacionamentos na sua vida. Se é com o filho, se é com o seu cônjuge, se é com um parente ou até mesmo um amigo, um colega de trabalho. Mas aqui, né, Salomão, ele nos indica esse caminho para a restauração do relacionamento. E esse caminho tem a ver com humildade e temor ao Senhor. No terceiro verso aqui, né, do texto de hoje, nós temos então uma promessa. E a promessa tem a ver com a reconciliação, até com os nossos inimigos, né? Pensando aí no relacionamento com eles. O verso 7 diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, mais uma vez, né? Temor ao Senhor, vê como ele vai pegando o gancho, né? De um versículo no outro e reforçando e ampliando a ideia, né? Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, o Senhor, reconcilia com eles os seus inimigos. Tem quem diga, né, que a melhor maneira de lidar com o seu inimigo, né, é torná-lo um amigo. Mas como é que isso pode acontecer, né? Como é que meu inimigo se torna meu amigo? Salomão responde, né, que se a nossa maneira de viver agradar a Deus, Ele mesmo vai transformar os nossos relacionamentos. Ele vai agir na vida desses que talvez nos persigam, que dessas pessoas que não temos um bom relacionamento, né? Que ele está chamando aqui de inimigos, né? E em alguns casos na palavra de Deus a gente vê verdadeiros inimigos, né? Se relacionando bem com o povo, né? E o exemplo que eu me lembrei foi o exemplo de Isaac, né, o filho de Abraão, quando ele vai ali para aquela terra de Gerar, né, ele começa a semear ali, o texto diz, né, que ele colhe de 100 para 1, para cada um que ele plantou, ele colhe 100 vezes. Né? Então ele ficou muito rico, ele começa a cavar poços, mas tem um pessoal que sempre entulha os poços, que persegue ele ali naquela terra de Gerar. Mas ele permanece, né, temendo ao Senhor, agradando ao Senhor em sua atitude, até que, então, esses pastores de Gerar, né, eles vêm ter com Isaac, né, primeiro, na verdade, né, Deus aparece para Isaac, promete que vai abençoar e multiplicar a sua descendência, e os pastores percebem que Isaac é um homem abençoado, eles até reconhecem assim, Deus está com ele, né, por isso ele é abençoado dessa forma. E então esses pastores vão até ele, até Isaac, né, e querem então, procuram se reconciliar com Isaac, né, viver bem na terra diante de Isaac, né? Temendo de fato Deus que estava com Isaac. E assim, né, é assim também que Deus age nos dias de hoje, né? Se nós tivermos como propósito em nossa vida agradar a Deus, então isso vai ficar evidente para as pessoas, né? De como Deus cuida das nossas vidas e assim os nossos inimigos acabam sendo reconciliados conosco, né? E é assim que Deus age nos relacionamentos com o seu poder, com a sua soberania sobre toda a situação. Então, quando os nossos caminhos agradam ao Senhor, Ele reconcilia conosco os nossos inimigos. E por fim, né, no último versículo ali, versículo 9, nós temos, falando desse assunto de relacionamentos, eu falei, né, esse é um versículo mais amplo, mas pode ser aplicado para os relacionamentos. É a ideia de que a direção de Deus é sempre melhor para a nossa vida. Então, o coração do homem, ele traça o seu caminho, mas o Senhor é que lhe dirige os passos. Diz Provérbios 16, 9. Nós somos pessoas limitadas, tanto no nosso conhecimento, como também nas nossas capacidades, não é mesmo?
nós não sabemos e nem podemos fazer todas as coisas. Nós traçamos planos muitas vezes, mas nem sempre nós conseguimos cumpri-los. Nós estabelecemos alguns alvos, metas, mas nem sempre conseguimos atingi-las. Nós desejamos coisas, mas nem sempre conquistamos. Então, na verdade, nós podemos fazer planos, mas é Deus quem dirige a nossa vida. E isso não é diferente nas áreas do relacionamento. Por isso, é melhor fazermos e nos submetermos aos planos de Deus. Ou ainda, buscarmos o conhecimento, em primeiro lugar, daquela que é a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. E então, nos submetermos a essas vontades para nós. A direção de Deus é sempre melhor para as nossas vidas. Ele conhece o futuro. Ele é que tem poder para nos fazer bem-sucedidos, inclusive nos relacionamentos, mesmo que a gente esteja passando por momentos de grandes dificuldades. Deus, Ele está sempre conosco. A sua bondade e a sua misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida. Ele nos leva pela mão, Ele nos dirige com o seu conselho e Ele faz isso, Ele fará isso até que um dia nós estejamos com Ele na glória. Ele estende para nós a sua sábia e segura direção. Então, queridos, dê ouvidos ao Senhor. Ouça a sua voz nessa manhã, nesse dia, ao longo da sua semana. Se submeta, você e seus relacionamentos, submeta-se aos conselhos que Deus lhe dá na sua palavra, porque Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Resumindo então, o que nós vimos aqui nesses versos, como lidar de maneira sábia com os relacionamentos. Então aprendemos aí a verdade de que os arrogantes, eles não ficam sem castigo, no verso 5. Depois, que a confissão dos nossos pecados traz essa restauração, é a porta para o perdão. Em terceiro lugar, que Deus, Ele quer nos reconciliar e Ele pode nos reconciliar até com os nossos inimigos. E por fim, que a direção de Deus é sempre o melhor caminho para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela sua palavra de sabedoria, Esses versos aqui de Salomão que trazem sabedoria para a nossa vida. Vamos orar. Pai de amor, te agradecemos mais uma vez por essa manhã, te louvamos em especial pela sua palavra e colocamos nossas vidas, nossos relacionamentos nas tuas mãos. Queremos, Pai, agir de maneira humilde, queremos, Senhor, temer ao Senhor no nosso dia a dia, agradar o Senhor nos nossos procedimentos, para assim, Pai, termos os nossos relacionamentos restaurados, temos o seu cuidado nessa área das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a sermos humildes ao lidarmos com aqueles que temos qualquer tipo de problema de relacionamento. Restaura, Pai, restaura nossos relacionamentos e nos mostra, Pai, os teus caminhos para a nossa vida, pois os teus caminhos são sempre o melhor para nós. Pedimos, Pai, essas coisas e colocamos nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos, no precioso nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, queridos. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Um abraço e até mais.